Dando continuidade ao curso, agora a gente vai aprender uma aula de desenho básico, tá ok? Eu vou dividir essa aula só em desenho básico sem medida, para ela não ficar muito longa, ok? Depois a aula 5 eu dou desenho básico com medida mais a ferramenta Move. Então vamos lá. Para desenhar no Sketch, você observa que ele tem aqui os eixos, né? O azul para cima e para baixo, e o verde e o vermelho nos planos, certo? Então, ele é interessante você sempre desenhar perto desse eixo, porque você tem essa orientação de desenho. Como o Sketch ele é completamente 3D, né? Você corre o risco de se perder, pelo menos no começo, enquanto não tiver tanta prática, tá ok? Então vamos lá, os atalhos são normalmente a letra de início, então a linha é o L, e quase toda a ferramenta você funciona com um clique e outro clique, tá? Então vou clicar aqui, observa que ele prendeu a linha naquele ponto, certo? Para eu desenhar, ter certeza que estou desenhando no plano, observa que ele tem algumas dicas automáticas de mouse, ó. Eu vou deixar paralela verde, tá vendo que ele já ficou verde, ele dá a dica que estou desenhando paralelo, vermelho e azul, tá? Então, ó, se eu quiser desenhar paralelo ao verde, eu escolho um outro ponto e dou um clique. Observa que ele finalizou aquela linha e continuou a ferramenta, tá? Se eu quiser tirar a continuidade, eu aperto o ESC, ele cancelou aquele ponto, tá? Então, ó, vou voltar naquele ponto e desenhar uma aqui no vermelho agora, ok? Vou descer e olha que legal quando eu chegar próxima a esse ponto aqui, ó. Viu, ó? Ele já dá uma dica que o ponto está paralelo ao outro. Aí basta eu chegar no próximo, que quando eu finalizar, ó, ele vai criar uma superfície. Tudo bem? Né? Se eu quiser desenhar para cima, ó, eixo azul, tá? Eu vou lá naquele ponto para pegar a referência. Olha que fácil, tá vendo? Aí, ó, bem legal, tá? Então, ó, barra de espaço, né, para voltar para a seleção, porque eu não vou mais usar o lápis. Tudo bem? Então, vou apagar aqui e vamos agora para o retângulo, tá? Retângulo, ó, é um clique, um outro clique, ok? Então, observe que diferente da linha, ele é um pouco mais difícil de você pegar, desenhar um retângulo para cima. Então, uma dica é você inclinar um pouco mais a câmera, que aí você consegue, ó. Tá ok? Bem tranquilo, né? E o interessante do Sketch é o seguinte, ó, que primeiro que ele não tem linha sobreposta. Eu posso desenhar várias linhas aqui, que se eu apagar, borracha, né? Ó, ele só tinha uma linha, certo? Então eu posso fechar aqui de novo. E outra coisa interessante, ele tem aqui esses pontos de referência, né, midpoint, endpoint. E se você fizer uma linha em uma superfície, observe o que acontece agora, ó. Ele dividiu, né? Então toda vez que você fechar mesmo o objeto, ele vai dividir a superfície. E se você apagar, ó, ele volta à superfície normal. Interessante, né? Bem bacana isso daí. E agora eu tenho uma outra coisa interessante que eu preciso falar, é a ferramenta borracha, tá? Na ferramenta borracha, na outra aula, eu mostrei que ela tem mais opções, né? Com Shift e com Ctrl. Que é o seguinte, às vezes você quer um desenho, por exemplo, esse desenho aqui, dividido, mas você não quer mostrar essa linha na sua apresentação. Então você tem a opção de esconder ela, tá? Então com a ferramenta borracha selecionada, você segura o Shift e apaga a linha, ó. Ele vai simplesmente esconder aquela linha. Para você voltar, você tem que ligar a visualização de objetos escondidos. Então você vai no View, aqui no Hidden, ó. Tá vendo? Ela vai aparecer pontilhada, né? Tem uma outra aqui também escondida. Tá ok? Então para você voltar essa linha ao normal, você clica com o botão direito nela e dá aqui um Unhide, ó. Aí ela voltou a linha normal, ó, Unhide, ok? Então borracha com Shift esconde
e para você voltar você tem que ligar a visualização de objetos escondidos. Tá? Uma outra opção também que tem aqui na ferramenta borracha, ó, tá vendo que ela tem com Ctrl, né, que ele só avisa as linhas. A grande diferença, que diferente do Shift, é assim, ó. Se você segurar o Ctrl e passar, aparentemente ele tem o mesmo efeito, tá? Mas o bacana é que você consegue voltar essa linha ativa de novo, se você segurar o Ctrl e o Shift, tá? Com a borracha. Aí você passa, ela vai voltar ao normal. Tudo bem? Então, lembrando, Ctrl ele esconde, Ctrl Shift ele volta. Tá? Né? Observe que com Shift depois não funciona. Tudo bem? Então, ó, botão direito, Unhide, enfim. Ele tem aí essas opções bem interessantes, ok? Então, o retângulo é bem tranquilo também. Vamos apagar isso daqui. O círculo, ele tem uma coisa interessante, que eu vou mostrar na próxima aula, que é, muitas vezes em desenhos de sketch você vê círculos, ó, tá vendo que eu estou desenhando círculo? Tá vendo que ele está todo segmentado? Então a gente vai ver como a gente mudar isso na próxima aula, tá? Mas enfim, o círculo é ponto e raio, tá? Você desenha aí os círculos de forma bem fácil, ok? Então vou fazer aqui um retângulo. O arco ele é um pouco diferente. Você clica em um ponto, clica no outro ponto e depois você dá uma direção, ó, tá? Então vou pôr aqui uma direção. Tá vendo? Ele fez aí um arco, ó. Tudo bem? Eixo azul, ó, fiz aqui um outro arco, tá? Então são dois pontos e uma espécie de raio aí. Bacana, né? O freehand, ele pode parecer bobo, né? Porque ele, na verdade, você clica e sai desenhando qualquer coisa aqui, livremente. Mas você, em muitos casos, você pode utilizar ele sim, né? Por mais que seja um pouco fora de controle, você consegue desenhar. Então clica, arrasta e solta, tá? Ó, você consegue aí desenhar algumas coisas, tá ok? Apagar aqui. E uma outra ferramenta é o polígono, que pode parecer estranho que quando você clica, ó, ele não é esse triângulo, certo? Isso a gente só vai ver na aula com medidas, mas ó, quando você clica, ele já faz aqui um polígono, aqui no caso, né, de 6 lados, tá? Funciona igual ao círculo, centro e raio, tá ok? Então, em seguida, já vou postar hoje mesmo a aula 5, que é como a gente desenhar com essas ferramentas com medida. Então, até a próxima.